Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa, como são bem-vindos aqueles que nos veem e nos ouvem pela Rádio e TV Comunhão no YouTube. E esta noite nós vamos recepcionar o nosso querido Nazareno Feitosa com uma palestra sobre as mulheres extraordinárias. Então, é um tema que promete, né? Então, primeiro, vamos fazer a nossa prece, vamos nos acalmando aí nos bancos. Para aqueles que preferirem, podem fechar os seus olhos. E vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, o nosso Mestre de todas as horas, aquele com quem podemos contar em todos os momentos da nossa vida. Saibamos, irmãos, que o nosso agir, que o nosso pensar vai fazer muita diferença. Porque se nós conduzirmos nos pensamentos bons, elevados, nós conseguiremos as benesses divinas, o amparo divino, aquele apoio que muitas vezes nós buscamos. E muitas vezes nós erramos por ignorância, por esquecimento. Nós esquecemos que somos filhos de Deus. Temos dentro de nós a centelha divina, aquele farol que nos guia para o bem, para o amor. Queridos irmãos, vamos pensar que nós somos produtos de Deus, nós somos criações de Deus. E Deus é o Pai maravilhoso, que nos abre oportunidades mil para crescermos, para chegarmos até Jesus. Para isso basta a nossa consciência reta, o nosso pensamento limpo, a nossa bondade no coração, o perdão sempre em nossos corações, para recebermos os nossos irmãos como eles são, não como queremos que eles sejam. Mestre querido, vós nos ensinastes o amor, a doçura, a mansidão, e ainda tateamos nesse aprendizado, pois não conseguimos ainda realizar o verdadeiro amor, o amor que expande, o amor que cresce. Por isso, Jesus, nesta noite, queremos vos pedir, ajudai-nos a caminhar com o coração aberto, com os olhos ternos voltados para o mais alto. E que a vossa paz, Senhor, se faça sobre todos nós, sobre nossas famílias e principalmente agora, lembrando a data do Dia das Mães, que todas as mães recebam da vossa Mãe Maria a bênção de saúde, de paz, de tranquilidade, que todas, mesmo aquelas que estão abandonadas, que estão sofrendo ou que estão na outra pátria, que todas recebam de nossos corações um buquê de flores, de amor, de carinho e de gratidão. Graças a Deus.
E assim, meus irmãos, vamos receber com muita alegria o nosso irmão Nazareno Feitosa, que vai fazer uma palestra maravilhosa, tenho certeza. Obrigada. Queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui na Comunhão Espírita de Brasília, podendo trabalhar junto com esses trabalhadores tão dedicados, tão amigos, queridos, que fundaram essa casa há tantas décadas. Depois das palavras das nossas amigas, porque são amigas, né, pessoal? A Flaviana e a Cristina, elas são amigas do coração, mas já falam logo, mas aumentam a responsabilidade, né? Porque vocês já ficam na expectativa. Então vamos rogar a Jesus que nos abençoe, que Ele nos ilumine, nos mantenha em sua paz e que eu possa corresponder à expectativa dos amigos, não é? Bom, na noite de hoje nós temos um tema muito especial: mulheres extraordinárias. E nós poderíamos falar de dezenas delas, centenas delas. Há muitas mulheres extraordinárias, seja na ciência, na filosofia, na religião, na política, na economia, nos direitos humanos, em toda parte. Mas, como nós estamos na antevéspera do Dia das Mães, e eu estou muito feliz hoje porque minha mãezinha querida, Maria Glaucineide, veio de Fortaleza, está aqui em Brasília, e ela veio para a palestra. Obrigado, mãezinha. Viu? Eu sei que é um esforço para ela, porque ela é evangélica, imaginem, ter que aguentar um filho espírita, não é fácil. Eu tenho mais 2 irmãs evangélicas, mas a gente se dá muito bem. O maior sonho da minha mãe, e eu acredito que eu vou realizar esse sonho dela, só que talvez não bem da maneira que ela imagina. O maior sonho dela é que eu me torne pastor. Um pastor protestante, um pastor evangélico, não é? E eu, quando muito, sou expositor espírita, e olhe lá. Mas eu vou dizer para ela agora: mamãe, a gente acredita também na reencarnação. Então imagine que na próxima reencarnação a senhora tem a caridade de me receber novamente como filho, e aí você já trazendo os conceitos do evangelismo, não é? Das igrejas reformadas, me crie na religião evangélica, e talvez isso me torne um pastor evangélico. Olha que maravilha! Nesta agora está um pouquinho difícil, mas na próxima vai ficar mais fácil, que eu vou esquecer, não é? Muita coisa, e talvez possa colaborar um pouquinho nas lides desses nossos irmãos, que fazem um trabalho maravilhoso, não é? Onde se instala uma igreja evangélica, diminui violência, alcoolismo, uso de drogas, as pessoas se melhoram e eles estão fazendo muita caridade, porque estão levando o Evangelho de Jesus a muitos corações. Talvez até muito mais do que nós, os espíritas, porque eles ajudam mais, financeiramente inclusive, e eles focam a sua caridade, que isso também é uma grande caridade, nós sabemos, na divulgação do Evangelho. E por isso nós temos que ficar muito felizes e apoiar o trabalho desses nossos irmãos, em que pese aqui ou ali a gente tem alguma divergência doutrinária, mas nada que seja tão importante, não é? Então, hoje vai ser uma singela homenagem minha a Maria, Mãe de Jesus, nosso Senhor, a Maria Glaucineide, a minha mãezinha, que está aqui na audiência. Eu tenho, olha como eu sou feliz, eu tenho 3 mulheres extraordinárias na minha vida, não é? Eu tenho 3 mães. Eu tenho, além da minha mãezinha, tenho também
uma tia, não é, que nos ajudou a ser criados, todos os nossos irmãos. Tivemos a felicidade dela estar morando conosco, e ela, como se fosse uma segunda mãe. Tia Daci, também muito obrigado. A senhora também é minha mãezinha do coração. E quando eu vim para Brasília, como eu não conhecia nada aqui, vim num concurso público, mas não tinha apartamento, não tinha lá, mas tem uma prima, a Rosimeire Aguiar, o seu marido Roberto e também o seu filho Sávio, que me acolheram na sua família. Durante 3 anos eu morei lá de favor. Ajudava um pouquinho, mas muito pouco, dava muito mais trabalho do que ajudava, não é? Então, o Sávio está aqui, é isso? É o Sávio? Eu estou sem óculos agora, eu não sei. É? Estou vendo aqui uma pessoa na frente, parece com ele. Não, mas é muito parecido. Jurava que era o Savinho aqui na frente, mas foi o óculos. Mas eu vou mandar esse vídeo para eles assistirem depois, tá certo? Então, ela foi minha terceira mãezinha. E eu estou conhecendo uma outra mulher extraordinária desde alguns anos. A Fernanda, a minha esposa, que é mãe da Lívia e do Pedro ou Emmanuel. A gente não sabe ainda, porque ela está com apenas 9 semanas de gestação. Olha que maravilha. Vamos torcer para dar tudo certo, não é? E ela quer Pedro e eu quero Emmanuel. Eu disse, Fernanda, a gente não pode separar a Lívia do Emmanuel. Como é que você vai separar a Lívia do Emmanuel? Não pode, não é? Os dois, né, formam um casal maravilhoso no livro Há 2000 anos, em que pese ele era um senador muito atrapalhadinho, e ela já era um espírito de grande envergadura, não é? Mas não só elas, não é? Aliás, tem até uma fotinha delas aqui, quem não está vendo, olha aqui, essa aqui é minha mãezinha, essa senhora linda, enxuta, super simpática, um amor de pessoa, não é? Ao lado aqui da Livinha, no Natal do ano passado. Aqui é a Fernanda, junto com a Lívia e junto com a mamãe, e aqui é a Fernanda, eu e Lívia, num ensaio na praia, não é? Para a gente começar a palestra bem animada. Então, vejam, são essas mulheres extraordinárias, algumas eu não mostrei todas, e, sobretudo, a todas as mães, muito, muito obrigado por vocês existirem. Vocês fazem toda a diferença no nosso planeta, toda a diferença, toda. E a gente vai demonstrar aqui hoje. E tem uma mensagem do espírito Meimei, que era muito generosa, muito caridosa, não é? Ela, não sei se vocês sabem, mas ela morreu muito jovem, com 20 e poucos anos de idade, tinha poucos anos de casada com o nosso querido Arnaldo Rocha, e desde criança ela teve muitas enfermidades, foi uma criança muito doentinha, mas a sua mãezinha estava sempre a seu lado, amparando, consolando, curando suas feridas, enxugando as lágrimas. E ela vai escrever muitas mensagens. E no livro Mãe, que é uma antologia mediúnica de várias mensagens psicografadas por Chico Xavier, da editora O Clarim, tem uma mensagem de Meimei, entre as várias, chamada Ternura. E ela a gente dedica, então, a minha mãezinha e todas as mães. Diz assim, mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Como chegaste-me no colo, como se me transportasses a brandos ninhos, desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagava as minhas mãos entre as tuas, ou beijava os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre 4 paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida.
E assim, né, as mães, a gente cresce, vou fazer 50 anos agora, e a minha mãe me trata como se fosse uma criancinha até hoje, não é? E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Então, o melhor presente para dar para as mães é não falar todos os problemas para ela, não, porque o maior sofrimento das mães é ver os filhos sofrendo. É o que mais machuca o coração da mãezinha. São como lâminas de aflição no peito das mães. Hoje ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las aos perfumes das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venham trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra, são as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração transformado num poema de estrelas. Então vejam todo o carinho da nossa querida Meimei pela sua mãezinha, não é? Merece a gente estudar e conhecer e aprender com ela a desenvolver esse amor pelas mães. Então está no livro Mãe, entre outros, né? Há outros livros também que trazem essa mensagem. Vamos ver um vídeo? Bismarck, será que a gente consegue colocar um áudio aqui no vídeo? Eu queria colocar um vídeo aqui de um videozinho, na verdade é católico, eu não sei quem foi que elaborou, tá certo? Mas é muito bonitinho e fala de um bebezinho conversando com Deus antes de vir à Terra. Pedi que o Bismarck, lá na sala de som, coloque áudio aqui para a gente. Vocês encontram no YouTube um anjo chamado Mãe. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Dizem-me que estarei sendo enviada à Terra amanhã. Como vou viver lá, sendo assim tão pequena e indefesa? E Deus disse: entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. O que farei quando quiser falar com o Senhor? Não se preocupe, seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a orar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não te verei mais. Não, seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim. E eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: Oh Deus! Se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de mãe. Meu anjo se chamará mamãe. Oba!
uma gracinha esse vídeo? Então, seu anjo se chamará mamãe. Que maravilha! E realmente é um anjo que Deus coloca em nossas vidas, não é? Mesmo que a nossa mãezinha tenha sido atrapalhadinha, não tenha programado a gestação, fosse muito jovem, imatura, os Espíritos nos dizem que só a bênção da reencarnação, da vida, é tão grande que é uma dívida insolvável, diz André Luiz, uma dívida impagável, que a gente tem que sempre ser grato aos nossos pais. Mesmo que a gente não goste, que a gente tenha tido problemas com eles, que eles nos tenham feito mal, mas somente o dom da vida já é tão grande que não tem como a gente pagar. Só se em outra vida a gente vier como pai, como mãe e recebê-los como filhos. É a única maneira, porque é um tesouro realmente impressionante, não é? Então depois confiram essa mensagem. E para que nós estamos aqui na Terra? Vocês já sabem? O que nós estamos vindo fazendo aqui no planeta? Bom, lá na questão 558 vai dizer que a missão dos espíritos é se autoaperfeiçoarem, se melhorarem, concorrendo, ou seja, ajudando com a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, não é a nossa, do qual são ministros. Aí ele já está falando dos anjos, nossos irmãos mais velhos, né? Nós somos ainda uns operários muito atrapalhadinhos, mas chegaremos um dia à condição de anjos, assim como Jesus nos fala, que tudo aquilo que eu faço, aquele que crê em mim também fará, e fará obras maiores do que esta, não é assim? Ele nos dá a certeza que um dia chegaremos lá. Mas veja, então a nossa missão é cumprir a vontade de quem? De Deus. E essa é a parte mais difícil da oração Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. A gente faz a prece, mas a gente quer que seja feita a nossa vontade. Mas qual será a melhor vontade, o melhor para nós? Então o nosso Pai Celestial sabe sim o que é melhor para nós, não é? Mas eu estava participando de um grupo de estudos do Evangelho lá em Fortaleza, lá no Grupo Espírita Paulo Estevam, uma casa que eu entrei logo. E quando eu entrei no Centro Espírita, eu já tinha lido as obras de Kardec. E aí participei desse pequeno grupo, e o monitor perguntou: Nazareno, você sabe para que nós estamos aqui na Terra? Aí eu enchi a boca, nós já tínhamos lido os livros de Kardec, disse: olha, nós estamos aqui sofrendo, porque aqui é um mundo ainda de expiação e provas, mas que em breve passará para mundo de regeneração, muito melhor. Nós estamos aqui em missão, também nós estamos reencarnando com missão, nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, para evoluir, etc. Não é? Nós estamos aqui resgatando débitos do passado, porque no passado nós nos equivocamos e tal. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E ele disse: olha, tudo isso que você falou é verdade, mas não é isso a resposta que eu quero escutar. E qual a resposta correta? Nós estamos aqui para aprendermos a amar. Aí ele me falou: quem é a maior autoridade a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré. Jesus é um Cristo, é um Messias, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus já era um Cristo antes da formação do planeta Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, dizem os cientistas, não é? Emmanuel revela isso no livro A Caminho da Luz, por Chico Xavier. E ele, qual foi o mandamento que ele nos trouxe, não é? Ele falou, ele repetiu o que está na lei, ou seja, está no Antigo Testamento, em Deuteronômio e Levítico, ele vai dizer, não é? Amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todo o teu espírito, e amai o próximo como a si mesmo. Então nós estamos aqui para quê? Para aprendermos a amar. Nós só estamos sofrendo porque nós não aprendemos a amar ainda. Nós só estamos resgatando débitos do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado. E só amando nós vamos evoluir, porque nós já temos muita inteligência, intelecto já está bem desenvolvido. Mas o coração, o sentimento do amor ainda precisa ser desenvolvido. E Emmanuel nos fala que nós precisamos de 2 asas, não é? Para a evolução: a asa da sabedoria e do amor. Nós temos que ter essas 2 asas. Então nós estamos aqui para aprendermos a amar. E Alberto Almeida nos mostra um slide, não é?
A gente aprende com a mensagem de Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, que no começo são instintos, depois vem as sensações, até chegar aos sentimentos. E o amor é o ápice do sentimento. Mas aí Alberto Almeida faz essa escala de instinto, desejo, posse, simpatia, carinho, escalas do amor, mas até chegar no amor devotamento, o amor renúncia e o amor sacrifício, como o de Jesus, como dos grandes homens e mulheres que se sacrificaram pela humanidade, Madre Teresa, Francisco de Assis, etc. Então, eles já estão desenvolvendo esse amor que mais elevado, o mais parecido com o amor de Jesus. E quem é que faz isso muito bem? As mães, não é? As mães aprendem o devotamento, a renúncia e o sacrifício. Sacrifício vem do latim, é sacro, significa sagrado, e ofício, que significa trabalho. É um trabalho sagrado. A gente pensa que sacrifício é uma coisa ruim? Não. É um trabalho sagrado. Olha que maravilha, não é? Como é importante conhecer as palavras. E qual o maior amor para Jesus? Vocês lembram qual é o amor maior para ele? Aliás, ele nos deixou um outro mandamento, não é? Ele falou no finalzinho para os apóstolos: eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, é mais do que amar a Deus, amar ao próximo como assim, é amar como Jesus nos amava. Como é que a gente vai aprender? A gente tem que chegar nesse amor um dia, do amor de Jesus, o amor dos anjos, o amor incondicional. Mas ele vai dizer para os apóstolos que existe um amor muito grande. Qual é? Vocês lembram que está na Bíblia? Não existe amor maior do que esse, o daquele que dá a vida por seus amigos, por seus irmãos. Quem é que dá a vida pelos amigos, pelos irmãos, pelos outros, pelos filhos? As mães, não é assim? Elas desenvolvem, olha que maravilha, quanta coisa. E qual a maior virtude, qual a maior qualidade? Vocês já pensaram, se perguntaram? O que é que diz o Livro dos Espíritos sobre a maior qualidade que existe? Vamos ver o que é que diz? Bom, lá na questão 893, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual a mais que tem mais mérito, que tem mais crédito, não é? Eles respondem: todas as virtudes, todas as qualidades têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, das nossas más tendências, não é? Quando a gente resiste. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então é fazer o bem, não é? Sem pensar em uma recompensa, nenhum tipo de recompensa, e sem pensar em si mesmo, não é? E aí conclui dizendo que a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Mas Kardec não fica satisfeito e ele vai perguntar se há diferentes graus no bem. Fazer o bem é tudo igual? Ou tem alguma diferença? E aí ele pergunta na questão 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? Resposta: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, se for fácil, vale menos. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre, que reparte o seu único pedaço de pão, do que o rico, que dá apenas do que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. Vocês lembram da passagem do óbolo da viúva pobre, não é? Ela era bem pobrezinha, enquanto os outros tinham... Então, quanto maior a dificuldade, maior o mérito do bem que a gente faz. Então, chegar aqui, pessoal, e fazer uma palestra não é complicado. Aprender espiritismo não é difícil. Não é? A gente tem aí, inclusive, estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo aprofundado. Temos aí o PADS, o Programa de Adaptação à Doutrina, que você pode entrar em qualquer época, não precisa nem fazer matrícula aqui na comunhão. Em alguns casos, tem outros programas parecidos. E depois chegar aqui e falar o que a gente já aprendeu dos nossos professores, não é complicado. Agora, será que ser mãe de criança não é muito mais valoroso? Ser mãezinha pobre com várias crianças
Recompensa, ó, gigante. Ser mãezinha pobre e ainda receber filhos com deficiências físicas ou mentais, com anencefalia, com microcefalia, com quaisquer tipo de problemas mentais. E aquelas mães, a gente vê aquelas gigantes, aquelas mulheres são gigantes, carregando os filhos, às vezes grandes, os filhos, e elas colocam lá no ônibus e levam para fazer o tratamento. Quem realmente faz mais o bem? É a gente aqui dando palestra? Claro que não. Né? Então, será que estamos fazendo bem sem interesse e com dificuldades? Ou o nosso bem é facinho, está facinho de fazer? Vamos pensar nisso, não é? E quem foi, no livro Voltei, quem era o espírito que surpreendeu o irmão Jacó, que é o autor do livro, que eu não desencarnar antes de você, eu venho contar o que foi que eu vi, foi o que aconteceu comigo. Tá certo? E Chico, tá certo. Era um homem muito bom, generoso, fez uma grandes doações para a Federação Espírita Brasileira. Ele não era espírita, se tornou e ajudou muito. E quando ele chega, ele é amparado no mundo espiritual por Dr. Bezerra de Menezes, por Bittencourt Sampaio, vai para uma colônia espiritual legal. Só que ele percebe que ele não tem luz. O seu perispírito não irradia luz. Como todos os outros da colônia, todo mundo iluminado e ele não tem luz nenhuma. E em determinado instante vai chegar um espírito na colônia que chega nimbado de luz, chega numa nuvem de luz, parecendo assim um sol. Quem era esse espírito? Vocês lembram? Esta aqui é a nova capa do livro, não é? Está lá no capítulo 9, a chegada. Aí tem um itemzinho, reencontro emocionante. Vamos ver. Aí ele vai dizer que notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Que pássaros seriam aqueles? Ler informes sobre a existência de aves diferentes das nossas nas esferas espirituais. Mas eram tão lindos os seres alados que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Interpelado por mim, ele esclareceu. Não são aves, Jacó, mas sim crianças. Estou informado de que vieram buscar a nossa irmã M. Não revelou o nome da senhora. E designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Era uma mãe e professora, a gente vai ver aqui. Não eram aves, eram crianças aladas que estavam trazendo aquela senhora, vindo da terra, e ela irradiando luz como ele nunca tinha visto. Algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Eu estou lendo só alguns trechos, tá? E aí, ele vai dizer, né? Alcançaram-nos cantando um maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual. Que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, sem ninguém saber o nome dela, abraçam na terra. E as criancinhas dizendo, mamãe, mamãe, e vão dizer que vão levá-la para uma escola muito mais linda no mundo espiritual. Aí ela chega, faz uma prece comovedora, todo mundo se emociona, ele chora também. E ela se despede. Olha o que acontece, em breve minuto, e ela se despede, ela vai para outro, sobe. Vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam, desde o princípio, em pequenos termos trêfegos, né? Num grupo iluminado e maravilhoso que remontou, célere, a ignota, uma desconhecida região da pátria infinita. Então ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira e não tinha luz. Chega uma senhora nimbada de luz, que vai para regiões, para colônias espirituais, que ele não podia nem conhecer. Não, ele queria conhecer, não podia nem conhecer. E ela foi o quê? Mãe e professora humilde na terra. Anônima. Vejam que maravilha que é, não é? O relato está no livro Voltei, de irmão Jacó, da editora da Federação Espírita Brasileira. Aí tem também a grandeza da madrasta de Chico Xavier, que aliás ele não chamava de madrasta, ele chamava de minha segunda mãe. Vocês conhecem a história, não é? Ele ficou com a madrinha, depois que sua mãezinha faleceu, quando ele tinha 5 anos de idade. Ele vai ficar 3 anos com a madrinha, recebia surras todos os dias, 3 vezes por dia. Ela espetava um garfo no seu estômago, no seu abdômen, que provocou uma hérnia mais tarde. Sofria muito, passava muita fome. E aí a mãezinha dele aparecia para eles, Chico, Deus vai enviar um anjo para tomar conta de vocês. E aí, de repente, chegou aquela senhora, jovem,
E o viúvo, com 9 filhos, os filhos todos espalhados pelo mundo, operário e vendedor de bilhetes de loteria, vai casar com ela. Só que ela faz uma condição. Qual foi a condição que ela pediu para casar com o pai de Chico Xavier, o seu João Xavier? Você sabe qual foi a condição? Que ele trouxesse todos os filhos do primeiro casamento para morar com eles. Apesar deles serem muito pobres e passarem fome. Será que a gente faria isso hoje? Então ela pede, olha, eu caso com o senhor, deixa que o senhor mande chamar, todos os seus 9 filhos estão espalhados aí pelo mundo. Aí juntou aquela reca de menino depois, Chico com um camisolão, coitado do menino, manchado de sangue das feridas. E aí ela se aproxima, ô meu filho, nunca mais vão bater em você, eu prometo a você. Chico, você sabe quem eu sou? Sim, eu sei. A senhora é um anjo que minha mãe disse que Deus enviaria para tomar conta da gente. Ela sorriu. E Chico vai dizer que ela se torna sua melhor amiga, porque ela pede, Chico, não conte para ninguém essas suas visões, você fica vendo os espíritos. Olha, eu acredito em você, mas as pessoas não compreendem, não contam. E ele diz que era sua confidente. E ele vai dizer que no dia da sua morte foi o dia mais triste da sua vida. Quando ele se sentiu mais sozinho no mundo, foi no dia em que Dona Cidália Batista, quando ele ainda jovenzinho ainda, também retorna ao mundo espiritual. Ela vai ter mais 6 filhos com o seu João Cândido Xavier, é aquela maravilha, 15 filhos, não é? E ela vai, eu não se lembro a idade, mas ele devia ter menos de 20 anos, quando ela retorna ao mundo espiritual. Só que ela vai dizer para ele, ela está no leito da cama, sendo muito doente, ela vai dizer, sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes desejo que me prometas uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos, semeados por aí, entregues a terceiros. Como ela vai morrer, quem é que vai tomar conta das crianças? Chico Xavier. Porque o seu irmão José Xavier desencarna, logo muito jovem, deixa sobrinhos, um com paralisia cerebral, outras crianças pequenas, a mãe vai ser internada no hospital, e Chico vai cuidar dos sobrinhos pequenos, só ele e o pai trabalhando, só eles que sustentavam a casa. E Chico, com a mão, ele balançava o berço do meninozinho com paralisia cerebral, que chorava muito. E com a outra, ele psicografava os seus livros. Chico também foi uma grande mãe dos seus irmãos menores e de seus sobrinhos. Não é? Aliás, o seu sobrinho, depois que retorna ao mundo espiritual, e diz que aquela reencarnação foi uma bênção para ele, porque ele era muito perseguido no mundo espiritual. Tinha muitos inimigos. E ali naquele corpozinho, os espíritos não o reconheceram. E ele estava tendo uma trégua ali, a gente achando que a criança está sofrendo. Está um alívio, porque ele estava sofrendo muito mais no mundo espiritual. A gente não sabe onde é que a gente estava, não é? Mas o livro dos Espíritos diz que o sofrimento, bem como as alegrias, os prazeres no mundo espiritual, são 1000 vezes maior, 1000 vezes mais vivos do que o que nós experimentamos aqui na Terra. 1000 vezes. Está lá na questão 965 do livro dos Espíritos. Então lá tem visão de inferno e purgatório das nossas igrejas católicas. Existe, pessoal. A única diferença é que o Espiritismo mostra que não é eterno. Quando o Espírito se arrepende, como Deus é Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, Ele concede, claro que concede a oportunidade de seu filho se reabilitar. Mas aí ele vai, mas às vezes ficam séculos sem reencarnar, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas quando ele se arrepende, então ele volta, muitas vezes volta, através da reencarnação, às vezes trazendo sequelas, não é? Então muitas vezes a gente está sofrendo muito no mundo espiritual, quem é que resgata a gente? As mães. As mães. Não é? Então vejam o que acontece. Quando ela vai desencarnar, Chico está lá no quarto, porque as pessoas eram veladas no quarto, né? Ela não tinha falecido ainda, mas estava já em vias de desencarnação. Ele vai dizer que quando ela está ali falecendo, desencarnando, ele percebe 12 espíritos luminosos, alados, que desciam do céu, beijavam a sua testa, e vinha mais um, dava um beijo, retornava, vieram 12. Quando o último beijou a testa de Dona Cidália Batista, ela saiu do corpo, despertou. E quando saiu, Chico percebeu que ela também era um daqueles seres alados do mundo maior.
ela olhou para ele, sorriu, se despediu e retorna à pátria celestial. Era realmente um anjo aqui na terra. Aqui eu coloquei só algumas imagens, isso aqui está na internet, não tem as fotos, porque ninguém registrou tudo isso, não é? E Kardec pergunta, qual é a missão mais importante, a dos homens ou das mulheres? O que é que vocês acham? Vocês têm dúvida ainda? Está lá. A das mulheres, porque são elas que lhes dão as primeiras noções, não é? Então está lá no Livro dos Espíritos. E qual é a maior escola de amor? Onde é que a gente está aqui para aprender a amar? Onde é que a gente vai ter a maior escola de amor? Na família. A família é o lugar para a gente, né, se atritar, não é fácil, mas ali a gente desenvolver esse amor, o perdão, a tolerância. E qual a melhor profissão para a gente praticar bastante o amor? Qual a melhor profissão para a gente desenvolver o amor? Eu vou colocar outro vídeo, pedir ao Bismarck aí que deixe o som funcionando. Vocês encontram na internet, chama O Trabalho Mais Difícil do Mundo. É um comercial, foi na época das Olimpíadas em Beijing. Mães do mundo inteiro colocando as criancinhas para acordar. Que eu vou fazer um café da manhã gostoso. Pão no Brasil. Preparando a comidinha. Alimentando as crianças. Levando para treinar também. Na época das Olimpíadas. E as crianças correndo e elas lavando louça, lavando roupa, as crianças brincando, jogando, E elas vão crescendo, as crianças vão crescendo. E elas cuidando das feridas, dos machucados, correndo nas quedas, até que um dia apoiando as mães com muito orgulho. Então, comercial da Procter & Gamble, né? Mas muito bonito. E aí, quando os atletas ganham, vencem, eles lembram, tem outra mamãe aqui hoje, a Luana, minha prima, também, que é mãe de 2 crianças lindas, que maravilha que ela está aqui hoje com a gente. Obrigado, primo, não é? Então, já colocamos aqui o vídeo. E vocês sabem qual era o maior desejo de Chico Xavier? Qual era a maior vontade de Chico Xavier? Importante saber isso, não é? O que é que ele pensava? O que é que ele queria? Ele queria morar num lugar onde ninguém o conhecesse e ele pudesse dedicar-se integralmente a auxiliar gestantes e mãezinhas carentes, ajudando a maternidade, ajudando a missão das mães. Olha como isso é importante. Ele queria um lugar onde ninguém conhecesse, ele ficasse assediando, perguntando coisa para ele. Não, ele pudesse só trabalhar em favor das mãezinhas, não é? E como é que a gente alcança a salvação? Vocês lembram? O Espiritismo tem salvação? Ou tem evolução? Ou tem os dois? Tem os dois, não é? A gente tem os dois. Tem a evolução, mas também tem salvação. Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec estuda o de que precisa o Espírito para se salvar. E ele traz aquela parábola onde Jesus ensina o que é que a gente precisa fazer para se salvar. Não é? E ele vai lá dizer, olha, quando o filho do homem vem em sua majestade, com seus anjos, etc., vai passar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não é? E qual o único critério para saber quem vai passar à direita? Ou seja, as ovelhas, os que vão se salvar, os que vão para a gente, que vão continuar na terra, que vai se tornar um mundo muito melhor.
daqueles outros bodes que não terão mais autorização de encarnar na terra, não é? Irão para outros mundos, onde haverá choro e ranger de dentes, haverá sofrimento, sim, vai ser difícil, não vai ser fácil. Qual o único critério? Vocês lembram? A gente sabe, né? Claro que sabe. Ele mesmo nos esclareceu. O que é que Jesus estabelece? Porquanto tive fome, vós não deste de comer. Quem é que faz isso para a gente? Da gente é criancinha? A mãe. Tive sede, me deste beber. Está ali a Lívia, tem a garrafinha d'água ali, não é? Careci de teto, precisava de uma casa, de uma família, de um ventre para renascer. Estava sofrendo muito no mundo espiritual. E me acolhestes. Estive nu e me vestistes. As mãezinhas é que vestem as crianças, né? Achei-me doente e foste me visitar. Quem é que é a única pessoa normalmente que visita os penitenciários? A gente fazia um trabalho no presídio lá em Fortaleza. Só iam mães. Aqui e ali uma esposa. As mães é que vão. As mães é que... Eu fiquei tão feliz no dia que eu fiquei na UTI, tive uma pneumonia dupla, fiquei de UTI aqui. Porque minha mãe chegou rapidinho para cá e eu pude ficar mais uns dias com ela, porque é difícil ela vir para cá. A gente são 5 irmãos, né, mãezinha? Mas muito obrigada. E dessa vez ela veio para dar uma ajuda com a Lívia e com... É Pedro ou é Emmanuel? Estou decidindo aqui que o pessoal fala, não pode decidir. Quem que vocês acham que vai decidir essa parada? Eu, estou dizendo, ou a mulher, a Fernanda, que está escolhendo? Não precisa nem perguntar, né? Quem é que vai ter? E assim por diante. E qual a melhor desobsessão? Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Bom, a gente aprende lá no Livro dos Médiuns que o meio mais eficaz de se afastar deles é atraindo os bons espíritos. E como é que a gente atrai os bons espíritos? Pela prática do bem. Quando a gente faz o bem, a gente atrai os bons espíritos, não é assim? Então vejam só, só lembrando aqui, ó. Então é por isso que a gente diz que é fora da caridade que não há salvação. Para nós, não precisa ser espírita para se salvar, não precisa ser católico, ser evangélico, ser batizado, pagar o dom. Tem que fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Caridade. Ele só pediu caridade. A pessoa pode até nem acreditar em Deus, porque isso serve para todo mundo, de todas as religiões, basta ser bom, fazer o bem. E aí no Livro dos Espíritos, ele esclarece que Jesus queria dizer o quê? Que é ser bom para todos. Caridade é benevolência para com todos. Assim como o nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, Ele não faz nascer o sol só para os bonzinhos, não. Ele faz nascer o sol para os maus também, e a chuva também para os injustos. Então a gente tem que ser bom para os maus também. Porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos, os pagãos também o mesmo? Então a gente tem que fazer mais, a gente tem que amar os chamados inimigos, não é? Tá certo? E é tão importante que ele vai dizer... Toda vez que fizestes isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Né? Então, e qual a melhor desobsessão, então? Bom, a gente sabe que é a prática do bem, a gente atrai os bons espíritos, mas aquele espírito tem uma mágoa danada de você, não é? Não lhe perdoa. Divaldo teve um obsessor durante 40 anos. Apesar de todo o bem que ele fazia, dos 8 aos 48, esse espírito o perseguiu. Porque Deus respeita o livre-arbítrio da gente, mas respeita o livre-arbítrio também das pessoas que nós prejudicamos no passado, que foram nossas vítimas, que nós magoamos, nós fizemos sofrer. E aí, então, qual é o melhor? Não seria bom se a gente pegasse o obsessor, não é? A nossa vítima, e apagasse, formatasse o computador dele assim, na cabeça dele, ele esquecesse de tudo. E o nosso também, para a gente nem se lembrar, para não ter problema nenhum. Não era? É. E aí, como é que a gente faz isso? É com o esquecimento do passado. Como é que a gente esquece o passado? Através da reencarnação. Então, a reencarnação é uma grande bênção para nós, porque além da gente reencarnar com as pessoas que a gente quer muito bem, normalmente a gente encarna entre espíritos afins, espíritos amigos, que vêm nos ajudar até a cuidar dos outros, mais complicadinho. Vem também, graças a Deus, aquelas pessoas difíceis que a gente prejudicou, que tem muita mágoa da gente. Aí ele esquece de tudo, você esquece de tudo, e ele vem aquela criancinha linda. Toda criança é linda, pessoal. Criancinha pequena, os olhinhos brilham, tem aquele sorriso. Toda criança é linda. Como é que a gente não se apaixona? A gente se apaixona pelos filhos, não é verdade? É um amor diferente. E assim a gente vai poder cumprir o mandamento de Jesus. Por que ele manda a gente fazer? Amar os vossos inimigos. Como é que eu vou amar inimigo? Você consegue amar inimigo? A gente não consegue amar inimigo.
Mas se você esquecer de tudo, ele esquecer de tudo, e você for pai ou mãe, e ele vier como seu filhinho, como sua filhinha, aí a gente vai amar aquele inimigo com toda a alegria do mundo, não é? Olha como a maternidade é fantástica. Como a reencarnação é extraordinária para todos nós, não é? E quem são os melhores doutrinadores? Vocês já participaram de reunião mediúnica, de desobsessão? Eu fui doutrinador, né, esclarecedor, durante muitos anos. Não é? Quem era o espírito, quem é que fazia a doutrinação do espírito obsessor, que estava com raiva, etc.? Quem era que resolvia o problema? Quem é que faz isso? Pessoal, regra geral, a gente está lá, naquela hora que aquele espírito está ali dando a comunicação, ele se melhora vibratoriamente, recebe os fluidos daquele ambiente preparado, as nossas preces, todo mundo deve estar olhando por ele. E aí ele se melhora um pouquinho, aí ele sai daquela sintonia muito baixa e começa a enxergar os bons espíritos que estão ali para ajudá-lo. Aí ele vê os médicos, os enfermeiros estão ali para recebê-los, ajudá-los. Mas quem é que faz ele dizer assim, não, eu vou parar de perturbar esse cara aqui, essa mulher? Quem é que faz? As mães que vêm do mundo espiritual. A mãezinha dele. Aí quando aquele espírito, né, vê a mãezinha chamando, às vezes pelo apelido de infância. Neno, meu filho, né? Minha mãe deve ter falado comigo. Neno, meu filho, é o meu apelido. Vem para cá. Aí eles seguem com suas mãezinhas, com seus filhos, com seus entes queridos, para as colônias espirituais. E aí se melhoram. Porque não é a gente que vai... A gente não consegue convencer ninguém, pessoal. Pode ler o evangelho todo para a pessoa, falar a doutrina. Só quem consegue convencer são as mães. Só mãe para ajudar a gente quando a gente está muito perturbado e a gente fica naquelas ideias fixas, aquelas cristalizações mentais no mundo espiritual, dizem os espíritos também nas obsessões. Então, as melhores doutrinadoras, mães. Não são mulheres extraordinárias? Claro que são. Todas elas são mulheres extraordinárias, não é? E onde é que tem mais sofrimento? Onde é que vocês acham que tem mais sofrimento? Eu já falei aqui, né? Está aqui, ó, questão 965, diz que os gozos e as penas, ou seja, os sofrimentos também, são 1000 vezes mais vivos do que o que a gente tem aqui na Terra. Porque o espírito fora do corpo é mais impressionável. Então, quando a gente tem um relato, não é, de Jesus e tantos outros falando do sofrimento que existe nas regiões infernais e umbralinas, que a gente chama também umbralinas, é muito sério. Então, a gente tem essa consciência, não é? E a gente fala assim, eu não pedi para nascer. Olha, você implorou para nascer. Porque quantos de nós não estávamos bem no mundo espiritual? Estávamos lá cheios de sequelas, cheios de problemas no mundo espiritual, não é? Num verdadeiro purgatório. Pedindo uma oportunidade, eu quero ir para um lugar melhor. Aí como é que a gente faz? Para purificar esse perispírito, esse corpo espiritual, o corpo celestial, reencarna, começa tudo do zero, esquece tudo. Só que não posso esquecer demais, não, porque acaba esquecendo demais, e assim por diante. Tem outra pergunta também importante. Então, nós temos essas informações. O Emmanuel vai pedir para o André Luiz diminuir a carga, o peso das informações daquela série A Vida no Mundo Espiritual. Aquele umbral que vocês veem no livro Nosso Lar é água com açúcar, tá? É bem fraquinho. Tem coisa muito mais grave nos outros livros, como Ação e Reação, não é? Libertação, entre outros, tá? Olha, é tão importante para a gente reencarnar que a gente não tem livre-arbítrio, a gente aceita vir para a Terra doentinho, com microcefalia, besteira física e mental. Na África subsaariana, a gente aceita vir para morrer de fome. É melhor morrer de fome do que ficar sofrendo no mundo espiritual. Olha que coisa. Não é uma revelação interessante? Não é? Então, a gente tem muito sofrimento, né? E Emmanuel é muito claro. Olha o que ele fala aqui para a gente. Ele vai dizer que sereis amparados no mundo espiritual do mesmo modo que amparardes aqui na Terra. Se a gente não ajuda ninguém aqui, como é que a gente quer que as pessoas nos ajudem no mundo espiritual? Não é assim? Então, para a gente poder receber a ajuda dos anjos, dos espíritos bons, a gente tem que ajudar os nossos irmãos menores, os mais atrapalhadinhos, não é? É assim mesmo, não é? E reencarnar é uma coisa boa, então é uma coisa ótima, não é? É um privilégio. Olha que André Luiz vai nos falar. Lembra de que tua dívida com teus pais será sempre insolvável, impagável. Você não tem como a gente pagar a dívida com os pais. Tão importante que é a vida, a reencarnação. Né? E reencarnar num lar espírita, num lar, não é, evangélico,
uma religião bem séria, de pais realmente que vivem a doutrina, que vivem o evangelho. Meus amigos, é uma bênção, não é? Porque os espíritos falam que a reencarnação está grande. Mas o que a gente está fazendo para diminuir essa fila? Vamos ajudar essa fila a diminuir, vamos também ter mais filhos, não é? E a gente tem uma notícia, pessoal. Tem que pensar nisso. Quem vai nos receber como filho na próxima encarnação? Já pensaram nisso? Que hoje ninguém quer ter mais filhos, às vezes só quer ter um, no máximo 2. Será que, mamãe, a senhora aceita? Se tivesse negócio de encarnação mesmo, você aceita? Que eu ser minha mãe de novo? Não é? E a mãe, olha, as mães é que fazem essa missão de vir reencarnar para ajudar a gente. Lembra da mãe de André Luiz? A mãe de André Luiz é um espírito superior. Ela mora numa colônia acima de nosso lar. André Luiz era muito atrapalhadinho, fez muita coisa errada. Quem é que consegue ajudá-lo? Quem é que consegue levá-lo para nosso lar? A sua mãe. Ela mobiliza o ministro da colônia do nosso lar, o ministro Clarence, para resgatar o filho dela, que está lá sofrendo no umbral. Porque ela tinha mérito, porque ela tinha crédito, porque ela foi uma pessoa boa. Tem sido uma pessoa boa. Então vejam como é importante o trabalho das mães, não é? E olha o que é que a gente vai fazer aqui. Olha, o Divaldo é 13º filho de uma família muito pobre. A sua mãe, o médico disse, é melhor a senhora abortar, porque ela já era um filho temporão, ela já era de idade para a época. Em 1927, no interior da Bahia, Feira de Santana. O que é que ela vai dizer? Não, nem que eu morra, eu jamais matarei o meu filho. Ela passava fome para sobrar comida para o Divaldo. E quem é que vai cuidar dela na velhice? Divaldo Pereira Franco. Vai morar com ele durante o resto da... Não é? Deu todo o amparo para ele, etc. Não é? A sua irmã Naí também, que até teve que cometer o suicídio, ele ampara, ele ajuda. Será que a mãe de Divaldo não tem nenhum crédito não, pessoal? O que é que vocês acham? Tudo que ele faz, será que não repercute nada para ela? Claro que repercute, porque ele só é o que ele é, graças à dona Ana, não é? Sua mãezinha analfabeta. Divaldo disse que queria ter 12 filhos, queria ter uma família grande, Raul Teixeira também. Mas como eles casaram com a doutrina por uma causa maior, não é? Como muitos não é? Fizeram também, Chico Xavier, etc., o que é que eles fizeram? Desde jovem adotaram e educaram centenas de crianças. Divaldo é pai, está lá registrado o nome dele, 672 filhos. Fora os que são amparados pela Mansão do Caminho, não é? Porque depois de uma época o cartório não vai mais receber do senhor não, porque está demais, tem 672 já aqui, não é? E aí a gente vê nas colônias espirituais, quem trabalha, quem recebe crianças tem um bônus hora em dobro, diz Dona Laura no livro Nosso Lar. Pessoal, cuidar de criança em Nosso Lar é muito fácil, na colônia espiritual é muito bom, não dá trabalho não. E lá ganha em dobro o salário. Cuidar de criança aqui na Terra, quanto é que tem que ser o salário? Tem que ser por 10, não é não? E se o menino for difícil? Tem que ser por 100, por 1000. Se for criancinha doentinha, deficientezinha, vale por 1 milhão. Não é? Figuradamente falando. Bom, meus amigos, nós estamos chegando no nosso horário. Tem mais coisas para falar, não é? Para a gente falar sobre esse assunto, mas é para deixar essa lição dessa grande tarefa que é da maternidade, né? Como Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, ele fala a Pedro, né? Mas a gente pode utilizar também nessa tarefa. Bom, para concluir, a gente vai dizer também, meus amigos, que Divaldo Franco nos informa que Jesus autorizou a reencarnação de 1 milhão de espíritos superiores para ajudar a Terra a se transformar um mundo de regeneração nesses últimos anos. Né? O Emmanuel fala que ele não estabelece uma data, mas por volta de 2057, a Terra já estará na condição de mundo regenerador, onde só pode reencarnar quem é mais ou menos bom. Os endurecidos no mal não vão poder mais reencarnar. Então tem a última chance. Então imagine o que é poder você receber um filho, um espírito superior na sua casa. Poder receber, por exemplo, um Emmanuel, que já está reencarnado, dizem outros dizem que não, mas sempre tem confusão no movimento espírita, né? Receber um Sócrates, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Imagine o que é a alegria da gente poder receber, né, missionários da ciência, da filosofia, da religião, da medicina, de toda parte, não é? Então, vamos ajudar
sempre com a nossa condição, adotar se a gente não pode, e uma proposta também de ajudar os órfãos da África subsaariana, do Fraternidade Sem Fronteiras, que faz um trabalho muito bonito, não é? Esse é o site, vocês já devem ter ouvido falar. Eu convido vocês a conhecerem o movimento Fraternidade Sem Fronteiras, que cuida de crianças órfãs na África subsaariana, na região de Moçambique e Madagascar. Não é? Tem cerca de 18 mil crianças já apadrinhadas, amparadas nesse projeto. Então lá, para terminar, a anunciação de Maria de Nazaré. E olha a grandeza desta mulher que teve a missão tão nobre de nos entregar, de nos trazer Jesus. Eu posso já fazer a prece? Então, posso já fazer, aproveita, já faça a prece aqui. Então, quando Gabriel, no Evangelho de Lucas, né, vai trazer a anunciação a Maria, que era apenas uma jovenzinha, se estima que ela tinha por volta de 16 anos de idade. Né? Olha o que ele vai dizer resumidamente. Alegre-te, Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. E aí ele prossegue e continua dizendo, não temas, Maria, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu chamarás Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. E qual foi a resposta daquela jovenzinha simples, pobre, assustada com o anjo? Eis a serva do Senhor. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade, ou a sua palavra, né? Dependendo da tradução. Então, a submissão à vontade de Deus, nosso Pai. Confiar sempre na vontade de Deus, que ela é sempre a melhor para nós. E quando, para encerrar a nossa prece, né? Desejando um feliz Dia das Mães, Dia das Mulheres Extraordinárias, um feliz Dia das Mães, a gente vai terminar com Ave Maria, do Espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Chico Xavier. Né? Vou colocar só uma música de fundo aqui, acho que eu consigo colocar. Deixa só que eu localize aqui rapidinho. De alguém que amava muito Maria de Nazaré, Francisco de Assis, né? Deixar como fundo musical para a nossa prece. A música Doce é Sentir. E aí, o Espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Chico Xavier, vem nos trazer o poema Ave Maria, no livro Parnaso de Além-Túmulo. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó bendita soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, Pai de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia, queremos te pedir, Pai, te agradecer pelas nossas mães, pelas nossas irmãs mulheres, que abençoa a tarefa, o sacro ofício, o trabalho sagrado de serem mães aqui na terra, especialmente Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que com muito sofrimento
entrega seu filho à cruz, para que isso cumprisse as Escrituras, educando, amando, e graças a ela nós temos o teu filho entre nós. Abençoa, mãezinha querida, também. Então todas as mães, todas as crianças, essa tarefa tão bela, e que possamos, nesse Dia das Mães, ser sempre gratos às nossas mãezinhas, estejam elas aqui na terra, ou já estejam elas no mundo espiritual. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Gratidão, querido. Agradecemos esse nosso irmão por nos trazer essa reflexão que nos emocionou a todos. E ele sempre nos traz palestras maravilhosas da doutrina, de esclarecimento, para que seja um convite para a nossa transformação. Antes de passar a palavra pessoal do passe, 3 avisos rápidos, convites, né? Nós temos dia 13 de maio, às 10 horas, no plenário do Senado Federal. Segunda-feira, tá? Nós vamos ter a presença do nosso amigo Nazareno, do Jack Darça, do Haroldo Dutra, em homenagem aos 150 anos, né, de Kardec. Teremos também amanhã o lançamento de um livro de um palestrante aqui da casa, Adolfo Marques. E também, isso às 19 horas. E às 16h30 nós teremos Pinga Fogo com Denizar, que é um programa de perguntas e respostas. Tá bom? Gratidão a todos, tenham uma noite abençoada e um feliz Dia das Mães. E dia 16 de maio, uma quinta-feira, estreia o filme Allan Kardec. Vamos prestigiar, né, o nosso codificador participando aí do cinema para ajudar na divulgação, tá bom? E então, como a Flaviana falou, nesta segunda-feira teremos Haroldo Dutra Dias aqui em Brasília. Olha que maravilha! Será lá no plenário do Senado Federal, a convite, né, do senador Eduardo Girão, que é lá de Fortaleza, é espírita, e ele vai estar lá conduzindo a sessão solene, que é homenagem aos 150 anos de desencarnação, de retorno ao mundo espiritual do nosso querido codificador. Teremos também palestra com Jack Darça e também com o nosso querido deputado Luiz Bassuma, né, que foi deputado durante muitos anos, um grande trabalhador em defesa da vida também, que estará conosco, tá bom?